Um exemplo da importância desse tipo de apoio aos moradores em situação de rua é a história que você vai conhecer agora. A história de um homem que passou boa parte da vida sem ter onde morar, longe da família, sem saber ao certo o próprio nome e sem ter nenhum documento. Só agora, aos 64 anos, ele conseguiu um registro de nascimento. Vamos ver. Seu Marcos Antônio sempre levou uma vida difícil. De família simples, se mudou do Rio de Janeiro para o estado de São Paulo com a mãe e os irmãos para fugir do pai agressivo. Mas isso não cessou o sofrimento, já que o padrasto também os maltratava. Sempre teve muito pouco e foi privado de algo que é considerado o bem mais precioso do ser humano, a cidadania. Ele nunca foi registrado em cartório e por isso sequer sabia com precisão o próprio nome. As únicas informações sobre a origem estão documentadas na memória, um pouco falha, devido aos traumas que enfrentou. O nome do seu avô, você sabe? Sei o nome do meu avô, da minha avó também eu sei. Tudo tem Silva. É Joaquim Justiniano da Silva, Ercília Justiniano da Silva. Meu nome é Marco Antônio da Silva, nasci dia 6 de março de 1959. Por muito tempo acreditava que o sobrenome dele fosse Oliveira, o mesmo do padrasto. Apenas agora descobriu que, na verdade, se chama Marcos Antônio da Silva. Minha família colocou isso na cabeça, que nasceu 2 irmãos meus, que era parte do meu padrasto, que chamava Oliveira. Aí colocaram, eu não sabia o meu nome, mas eu também perdi a memória, tudo isso aí, que era da Silva, aí começaram a colocar o Oliveira, foi... Aí colocaram Marcos Delfino de Oliveira, não tinha nada de Delfino de Oliveira. Marcos Antônio viveu nas ruas por 12 anos. Chegou a Rio Preto de bicicleta, vindo de Campinas em meio à pandemia e permaneceu boa parte do tempo nesta praça, no calçadão da cidade. Assim como a maioria que vive nestas condições, passava despercebido por quem frequenta o local, mas com um agravante. Sem o registro civil de nascimento, ele também não existia para o Estado. E por isso não conseguia acesso a direitos básicos, como atendimento médico em unidades de saúde e até mesmo pleitear benefícios assistenciais do governo. Ele também não conseguiu se vacinar contra a Covid-19, mesmo durante o período mais crítico da pandemia. Chegava no hospital para fazer um exame, ninguém dava a mínima para mim, né? Ia tomar vacina, a mulher falou assim, não, você não pode, você não existe, aqui documento seu não tem, então você não existe. Eu pegava e voltava para trás, sentar no lugar, chorar. A história dele começou a mudar quando percebeu que não estava enxergando direito. Ele então procurou o Centro Pop, que presta apoio a moradores em situação de rua. Foi lá que conheceu Maria Cristina. E talvez, por ironia do destino, por causa de um problema nos olhos, passou a ser visto pela sociedade. É muito triste isso, que isso aconteça ainda hoje em dia, né, no Brasil. É por isso que a gente tem que trabalhar mesmo com bastante afinco e atenção para essa população, para que isso não ocorra com mais ninguém. Então, é o nosso dever, né, enquanto política de assistência, dar acesso a toda essa documentação e dar acesso às políticas públicas que o cidadão tem direito e que é garantido na nossa Constituição. Inicialmente, eles foram em busca da segunda via da documentação, mas não encontraram sequer a primeira. É comum no nosso cotidiano os usuários perderem ou serem furtados os documentos. Aí eu comecei a fazer a busca e eu não consegui encontrar, nem no cartório do Rio de Janeiro e nem no cartório de Campinas, nenhum documento do Marcos. Marcos Antônio também tinha deixado de existir para a própria família, incluindo os 3 netos, que ele ainda não conhece. Um irmão dele chegou a registrar um boletim de ocorrência de desaparecimento 4 anos antes. Na época ainda o procurava por Marcos Delfino de Oliveira, nome que acreditavam ser o dele. Isso dificultou um pouquinho o processo, e aí conforme ele foi ganhando, acho que confiança nos atendimentos, né, vendo que poderia dar certo, acho que até ele mesmo começou a buscar essas memórias, né? E aí nós mesmo assim buscamos junto ao IRRGD do Rio e de São Paulo. Isso a Defensoria já começou a nos ajudar nessa busca. Né? Não encontramos nada, aí nós fomos até o cartório, o segundo cartório. E aí eu queria citar a Valéria, que foi uma parceira também da gente, que é oficial do cartório. Começou a ajudar na busca também dos filhos. Foi quando ele falou que ele teve um filho, e aí ela nos ajudou a achar essa certidão de nascimento.
Para que ele pudesse conseguir um registro de nascimento tardio, a Defensoria Pública precisou ajuizar uma ação. Ajuizamos uma ação de registro tardio e conseguimos uma decisão que reconhece a existência formal do seu Marcos e hoje ele é um cidadão, né, reconhecido. Nos próximos dias devemos ter a certidão de nascimento, a primeira certidão de nascimento do seu Marcos, hoje com 64 anos. Todo o trâmite na Justiça durou exatamente 9 meses, o tempo de uma gestação, talvez para simbolizar de fato o renascimento de Marcos Antônio. O processo inteiro foram quase 2 anos, né? Foi em junho de 2021, até a sentença final agora 9 meses. É simbólico mesmo. Atualmente, existe um prazo para o registro de nascimento de uma criança, que se for descumprido não gera multa. Mas caso isso ocorra, os pais podem ser processados por descumprir o Estatuto da Criança e do Adolescente. De acordo com o Código Civil, o procedimento deve ser feito até 15 dias após o parto. Caso o local de nascimento fique a mais de 30 quilômetros de um cartório, o período é estendido para 3 meses. Há ainda a possibilidade de se fazer o registro tardio direto em cartório. Quando a criança não é registrada no prazo da lei, ela pode se comparecer por seus pais junto ao cartório de registro civil e com a declaração de nascido vivo, a declaração de testemunhas, demonstrar o dia, o horário, enfim, quem são seus pais. No caso de pessoas mais idosas, esses documentos simplesmente ou não existiram ou se perderam ao longo desse tempo, não havendo testemunhas, né, que poderiam demonstrar, então era necessário o ajuizamento de uma ação judicial. O novo Marcos Antônio mudou também de endereço. Após conhecer Ana em um abrigo, eles alugaram uma casa com o dinheiro do benefício que ela recebe. É muito difícil, né? Para a sociedade, se não existir, é muito ruim. Isso vai ajudar muito vocês agora com a casinha, com essa nova fase? Vai, é muito. E outro, quando sair essas casinhas aí, Minha Casa Minha Vida, eu pretendo fazer inscrição também, né? Para sair do aluguel. Agora ele espera a emissão da carteira de trabalho para conseguir um emprego formal. E já pensa também em conseguir outro documento inédito. A certidão de casamento com Ana. Tem que casar, né? Fazer o quê? Agora erguer a cabeça para cima, arrumar um serviço, trabalhar e cuidar da minha família, que a única minha família é a Ana, né? Ela que do meu lado, ela, essa moça aí, ó, meu anjo da guarda aí. Que maravilha, que história, né? Você vê que é possível sim. Resgatar a pessoa das ruas, você vê, mudou. Né? E o maior patrimônio que a pessoa pode ter é o nome. E agora ele tem um nome, né? E a gente fica muito feliz por isso. Está até planejando se casar. Que bom, que seja muito feliz, né? E é esse o apoio necessário aí de toda a sociedade.